Boa noite, colegas. Boa noite, doutor mestre Abílio Machanga. Bom, eu irei falar da norma 4, que fala das políticas contabilísticas e alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Bom, corresponde ao nome de Wanda Vasco Mabulo, da turma G de 2A. Bom, não tem como falar da norma sem um objetivo, né? O objetivo desta norma é estabelecer o critério para selecionar as alterações de políticas contabilísticas e estabelecer o tratamento contabilístico relativo à alteração das normas políticas. Estabelecer o tratamento relativo às alterações nas estimativas contabilísticas. Estabelecer o tratamento relativo à correção de erros. E também temos aqui o âmbito. Esta norma deve ser considerada na aplicação e alteração de políticas contabilísticas, bem como nas alterações das estimativas contabilísticas e ainda na correção de erros, mesmo tratando-se de período contabilístico anteriores. Vou falar aqui políticas contabilísticas com seus exemplos, mas antes de falar das políticas contabilísticas com seus exemplos, eu irei falar do que é a norma 4 no seu todo. A norma 4 é uma norma que faz parte do conjunto de normas contábeis adotados especificamente voltada para a apresentação das normas das demonstrações financeiras, e esta norma é a parte do sistema que normaliza contabilisticamente, que visa garantir a transparência e a comparabilidade das informações financeiras. Bom, ela estabelece os princípios, neste caso são os objetivos, né? Acrescentando nos objetivos, dizer que ela estabelece os princípios e requisitos para a apresentação das demonstrações financeiras, assegurando que forneçam informações úteis para a tomada de decisões econômicas por parte dos utilizadores. E dizer que as demonstrações financeiras, a norma define quais são as demonstrações financeiras que devem ser apresentadas, incluindo o balanço, a demonstração financeira de resultados, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa. Tenho aqui princípios, políticas contabilísticas que dizer que políticas contabilísticas são um conjunto de regras, assim como convicções, princípios, entre outras normas usadas por entidades com base na elaboração das demonstrações financeiras. Por exemplo, quando a avaliação de estoque, como o FIFO, custo médio ponderado. Temos também aqui um outro exemplo, a base de mensuração de ativos fixos, como base de custo histórico ou modelo de valor justo. Temos um outro exemplo temos o momento de reconhecimento da receita, por exemplo, no envio de mercadorias aos clientes. Estes são alguns exemplos de políticas contabilísticas. Nas políticas contabilísticas, antes de falar das políticas de seleção das políticas contabilísticas, eu irei falar daqui dos princípios fundamentais. A norma enfatiza a importância da fiabilidade, a relevância daquilo que é a comparabilidade e complexibilidade das informações
financeiras. Isso que significa que o quê? Que as informações devem ser apresentadas de forma clara e precisa, permitindo que os utilizadores compreendam a situação financeira da entidade, neste caso da empresa, que lá está. Vou falar da periodicidade. A NIF 4, ela também aborda a periodicidade das demonstrações financeiras, que geralmente devem ser anuais, mas também ser trimestrais ou semestral, dependendo das necessidades da entidade e dos requisitos legais que a empresa constitui neste caso. A seleção das políticas contabilísticas. De acordo com a norma, no âmbito da seleção, importa saber se existe alguma NIF que regule a redação que se pretende lá padronizar, né? Temos aqui a datação. Bom, havendo uma norma que regule tal transação, a entidade simplesmente a adota. Neste caso, é isto que estava falando anteriormente, que antes da seleção nós devemos que saber se existe qualquer tipo de norma e se cá existe, devemos que simplesmente adotá-la. Tenho aqui alguns exemplos. Na aquisição de uma máquina de produção, a entidade fará o uso do seu julgamento para desenvolver aquilo que é a aplicação, ou seja, as expectativas políticas contabilísticas, neste caso. Tenho a criação de políticas específicas. Bom, antes de falar da criação das políticas, neste caso as políticas específicas, gostaria de frisar, ou seja, colocar aqui alguns pontos cruciais que acabei por não colocar. Dizer que a norma 4 é fundamental para... Só queria frisar que a norma 4 é fundamental para a contabilidade, que possui várias implicações práticas e teóricas que são importantes para profissionais da área. Eu vou aqui falar de alguns ramos, ou seja, de algumas estruturas da demonstração financeira. Temos a norma específica e a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, que inclui o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é aquilo que é a situação financeira da entidade, ou seja, a situação econômica da empresa em um determinado momento detalhado de ativos passivos e capital próprio. Tem aqui a demonstração de resultados. A demonstração de resultados é aquilo que reflete o desempenho financeiro da empresa ao longo de um período que pode variar em, como eu disse anteriormente aqui, semestre, trimestre ou até anualmente, mostrando receitas, despesas e resultados líquidos, assim que é. Demonstração das alterações no capital próprio. Mostra as mudanças no capital próprio da entidade durante o período, incluindo lucros, retidos ou, neste caso, as reservas. A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre as entradas e as saídas de caixa, permitindo uma análise de liquidez da entidade. Neste caso, a empresa tem de nos dar a entender como é que o caixa funciona, as entradas e a saída do caixa, neste caso. Tem o reconhecimento e a mensuração. Também aborda os princípios de reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras. Isso inclui o reconhecimento de ativos. Os ativos e passivos devem ser reconhecidos quando é provável que
os benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e o custo ou valor justo que pode ser mensurado de forma fiável. Tenho aqui a mensuração. A norma permite diferentes bases de mensuração, como custo histórico ou valor justo, dependendo da natureza do ativo ou passivo e das circunstâncias que lá foram nos colocadas. Temos aqui a divulgação de informações. A norma enfatiza aquilo que é a importância da divulgação de informações relevantes que possam impactar a compreensão das demonstrações financeiras. Isso inclui as notas explicativas, que detalham políticas contabilísticas, estimativas e julgamentos significativos utilizados na preparação das demonstrações financeiras. As informações sobre riscos financeiros, compromissos e contingências que possam afetar a posição financeira da empresa. Desculpa, colegas, eu só vou aqui virar e falar de algo. Desculpa, colegas, como eu já havia dito antes, não tem, eu iria falar das criações de políticas específicas, mas antes iria falar da sua seleção de políticas contabilísticas. Bom, de acordo com a norma, no âmbito da seleção, importa saber se existe alguma norma ou que regule a transação que se pretende padronizar, neste caso. A adaptação 2.1.1. Havendo uma NIRF que regule tal transação, a entidade simplesmente a adota. Exemplo, na aquisição de uma máquina de produção, a entidade fará o uso do seu julgamento para desenvolver e aplicar as respectivas políticas contabilísticas. Temos aqui a criação de políticas específicas. Bom, não havendo uma NIRF que se aplique a tal transação, a entidade fará o uso do seu julgamento para desenvolver e aplicar as respectivas políticas contabilísticas. Por exemplo, reconhecimento e mensuração contabilística de artigo de arte, alteração de políticas contabilísticas. As políticas contabilísticas são alteradas somente em duas ocasiões. Temos aqui uma das primeiras ocasiões que eu coloquei aqui, é que quando esta é exigida por uma norma. Neste caso, quando uma outra norma exige que esta seja colocada, ou seja alterada em uma ocasião. Quando a política contabilística é alterada devido à NIRF, ou seja, a norma, ou a introdução por uma nova introdução, a NIRF alterada pode, ou seja, deve ser aplicada à luz das disposições transitórias da norma. Eu gostaria assim de falar vou falar de quando uma nova política proporciona melhor desempenho financeiro ou informação relevante nas demonstrações financeiras. Quando a mudança na política contabilística é aplicada voluntariamente, ou seja, é feita uma das mudanças que deve ser contabilizado retrospectivamente nas demonstrações financeiras, como se a nova política contabilística estivesse sempre em vigor. A aplicação de retrospectiva requer atualização dos números comparativos do período anterior, relatado nas demonstrações financeiras subsequentes para
tomá-los compatíveis com as novas políticas contabilísticas. Falar do caso prático, vários exercícios que eu coloquei, mas eu gostaria de primeiro falar da importância que a norma tem. Bom, a NIF 4 a adoção da NIF 4 é crucial para a harmonização das práticas contabilísticas, alinhando-se com as normas internacionais e provendo a confiança dos investidores e outros stakeholders nas informações financeiras divulgadas pelas empresas. Isso que contribui para um ambiente de negócios mais transparente e eficiente neste caso. Aqui, detalhando um pouco, eu iria falar do caso prático: alteração de políticas contabilísticas voluntariamente. Bom, até agora avaliou-se que isto é um exercício. Até agora avaliou-se que um inventário usando o método LIFO. No entanto, a administração da empresa pretende usar o método FIFO. Nesse caso aqui foi usado o método LIFO e pretende-se usar o método FIFO para a avaliação das ações da empresa. Bom, caso prático: trechos das demonstrações financeiras da Best Friend Limitada. Antes da aplicação do método FIFO, demonstrações da posição financeira 31 de dezembro de 2002 a 1000 meticais. Bom, estimativas contabilísticas, eu já aqui dou a resolução daquilo que é esse exercício. Mas antes gostaria de falar das estimativas contabilísticas. Quando fala-se das estimativas contabilísticas, o que nos remete na cabeça? Eu queria deixar ficar aqui alguns pontos das estimativas contabilísticas, citando agora a avaliação do terreno, onde é contabilizado pelo custo reavaliado em paridade de ativos não correntes, a vida útil de ativos não correntes, o padrão de benefícios econômicos que se espera receber de ativos não correntes para o cálculo da depreciação. Tenho aqui também as alterações das estimativas contabilísticas. As estimativas devem ser revisadas quando novas informações estiverem disponíveis e que indiquem uma mudança nas circunstâncias em que as estimativas foram formadas. Tenho aqui alguns exemplos de alterações nas estimativas contabilísticas. A Best Friend Limitada depreciou uma máquina durante a sua vida útil esperada de 5 anos. O custo da máquina era de 100 mil meticais e a taxa de depreciação anual era de 20 meticais. Nenhum valor residual esperado no final da vida útil da máquina. Bom, desculpa, colegas, irei repetir a questão que nos foi aqui colocada só para poder melhorar a compreensão. A Best Friend Limitada depreciou uma máquina durante a sua vida útil esperada de 5 anos. O custo da máquina era de 100 mil meticais. O custo da máquina era de 100 mil meticais e a taxa de depreciação anual era de 20 meticais e nenhum valor residual esperado no final de vida útil da máquina. Bom, tenho aqui em 3 anos depois da vida útil, o restante na vida da máquina foi estimada em apenas 1 ano. É um exercício que nos foi colocado e eu tenho aqui alguma resolução daquilo que foi o nosso exercício, aquilo que foi nos dado anteriormente. Bom, as despesas de depreciação, temos as despesas de depreciação, as despesas acumuladas, o trabalho, e temos aqui nas despesas de depreciação, nós colocamos 20 mil e na despesa de acumulada colocamos mesmo 20 mil e no trabalho colocamos 100 mil meticais para 5, que significam de 5 anos, 4 anos, 2 anos e 1 ano. Nas despesas de depreciação colocamos 20 mil, na depreciação acumulada 40 mil e no trabalho 80 mil
para 4. Despesas de depreciação será 30 mil. Depreciação acumulada será 70 mil e o trabalho será 60 mil barra 2. E despesas de depreciação será 30 mil. Depreciação acumulada 100 mil meticais e o trabalho será de 30 mil meticais para 1. Erros contabilísticos do período anterior são emissões e distorções nas demonstrações financeiras de períodos anteriores, resultantes da falha no uso ou do uso indevido de informações contabilísticas disponíveis. Tenho aqui alguns exemplos de erros contabilísticos. Temos aqui a aplicação alguns pontos: a aplicação incorreta das políticas contabilísticas, a fraude, os erros aritmétricos e entre outros. Tem aqui algum caso prático da correção de erros contabilísticos no período anterior. A administração da Best Friend Limitada, ao preparar a demonstração financeira da empresa para o período encerrado em 31 de dezembro de 2001, os trechos das demonstrações financeiras mais recentes da Best Friend Limitada. Tem aqui uma tabela já resolvida. A demonstração da posição financeira em 31 de dezembro é de 2002, quis dizer. E na segunda tabela nós colocamos 2002 e o 1000 meticais. E anteriormente, no período anterior, colocamos 2001 e o 1000 meticais. Nos ativos não correntes, colocamos 50 e no período anual colocamos os 50 e no período anterior os 50 também. O custo no período anual foi de 10 e o custo no período anterior foi de 8, que é o período que foi nos dado em 31 de dezembro de 2001. A depreciação acumulada será de 40 e no período anterior será de 42 meticais. E tem outro caso prático da correção de erros contabilísticos de períodos anteriores. A demonstração de mutação do patrimônio líquido para o exercício para fim em dia 31 de dezembro de 2002. Em 2002, colocamos em 2002 no período anual e no período anterior o 1000 meticais, as despesas administrativas, assim como a depreciação. A demonstração das mutações do patrimônio líquido para o exercício fim do 31 de dezembro de 2002. Bom, 2002 no período anual será de 1000 meticais e no período anterior será de 2001 e 1000 meticais mesmo. Temos os lucros acumulados, assim como as reservas os lucros acumulados estará vazio, não podemos colocar nada, mas lá nos foi nos dado. Temos as reservas de abertura, que será no período anual 40, no período anterior 30. E lucro líquido, que no período anual será 30 e no período anterior será de 20. O dividendo, que no período anterior, quer dizer anual, será de 10. E o 10 está entre parênteses porque é um número negativo. Assim como também no período anterior, que também será negativo e será o mesmo valor de 10 meticais. E a reserva de fechamento será 60 no período anual e no período anterior será de 40 meticais. Bom, eu gostaria daqui agradecer pela atenção, mas antes de agradecer, eu gostaria de primeiro concluir aquilo que é a importância desta norma, do estudo desta norma neste caso. Bom, a norma 4 é uma norma essencial que garante que as demonstrações financeiras sejam preparadas de forma a considerar a transparência, promovendo a confiança dos investidores e a integridade do mercado. Para contadores e profissionais da área, compreender e aplicar corretamente a norma 4 é crucial para a conformidade e a eficácia na comunicação das informações financeiras. Neste caso, eu termino a minha apresentação, colegas. Muito obrigada pela atenção dispensada.